você pode falar: ô seu João, tudo bem, tá tudo bem que você está falando que não quer viver com mais qualidade, ou então não ver tanto tempo, mas você sabia que sem exercício físico o teu namoro, ou então vai dar ruim? Já tentou fazer aquela corrida matinal, acordar mais cedo para correr e não conseguiu? Já tentou sustentar uma dieta por 6 meses e não conseguiu? Já tentou escrever um livro e não conseguiu? Eu sou Santiago Paes, professor e doutor em Educação Física, sou psicólogo e hoje eu tô aqui para mostrar como nós conseguimos mudar um comportamento e melhorar a nossa produtividade, seja ela no treino, seja ela na dieta ou seja ela em qualquer coisa na vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, não deixe de compartilhar esse conteúdo, porque nesse vídeo eu vou falar sobre as 3 maneiras de se conquistar um novo hábito a partir dos ajustes do comportamento. Nós temos na literatura um modelo que se chama COMB, C-O-M-B. Podia ser uma Kombi, né? Ia dar no mesmo, né? Mas e a Kombi é com K, a gente tá falando com C. Nossa senhora, essa foi horrível, né? O que o modelo COMB diz? O modelo COMB é as letras C, O e B em inglês. Então, C é de capacity. Essa capacity em inglês, né, a capacitação da pessoa que precisa mudar esse comportamento. Então, eu preciso capacitar ela para que ela tenha noção do processo, para que ela tenha o que a gente chama de efeito de autoeficácia, ela mesma consiga produzir o caminho ou as condições ideais para que aquilo consiga ser realizado e de fato ter autonomia das escolhas ou das ações também ao detectar talvez algo que um dia seja apresentado para ela de uma maneira, em outro dia seja apresentado de outra maneira. Vamos dar um exemplo. Então, se você está querendo correr pela manhã ou acordar mais cedo para treinar, pode ser que tenha dias que estejam chuvosos e pode ser que tenha dias que não estejam chuvosos. Como eu vou dinamizar ou como eu vou criar as condutas para que nesses dias diferentes eu consiga realizar de fato o treino? Sim, se tratando de dieta, vai ter dia que eu consigo fazer 5 refeições, tem dia que eu só vou conseguir 4 ou 3. De que maneira eu consigo ajustar isso para que de fato eu consiga, mesmo com 3 ou 5 refeições, conseguir realizar todo o protocolo dietético? A primeira coisa é capacitação. Preciso conhecer o problema, o fenômeno que eu queira resolver. Se é exercício físico, quais são os fatores atrelados aí ao exercício que eu preciso conhecer para que de fato eu tenha essa autonomia das escolhas? Eu vou capacitar o meu aluno, eu vou capacitar aquele indivíduo em relação à roupa, em relação ao terreno, em relação a treinar fora de casa, dentro de casa, ou treinar escutando a música adequada, ou ter um parceiro de treino para que ele consiga realizar isso, ou talvez eu tenha aí de fato a procura de um profissional personalizado para que isso aconteça. Só que muitas vezes eu tenho uma relação de sentido na vida desse indivíduo que não faz ele ver isso como uma prioridade na vida. E aí eu preciso capacitar ele para entender que as prioridades na vida dele precisam ser levadas em consideração e especialmente entender também que quando ele melhora a saúde dele, provavelmente ele vai melhorar tudo, e o exercício e a alimentação adequada são 2 dos pilares para que ele vai conseguir melhorar a vida dele. É muito comum as pessoas com dificuldade em fazer exercício utilizar como desculpa o fato de que precisam trabalhar para ganhar dinheiro, para se sustentarem. Logo, a apresentação da maneira com que esse indivíduo vai ver o exercício, ela torna-se soberana no processo de capacitação para que ele entenda o exercício de uma maneira diferente e ressignifique isso. Então você vai apresentar o exercício físico para ele não como uma punição ou que algo que ele precisa ter tempo para fazer, mas sim como um condicionante que vai melhorar a aquisição
do dinheiro, que é o principal fator que na vida dele vai fazer sentido. Então você vai falar para ele o seguinte: você sabia que se você fizesse exercício, você melhoraria teu rendimento no trabalho, você reduziria tua fadiga, o teu cansaço, e com isso você produziria mais e consequentemente ganharia mais dinheiro. Muito provavelmente, ao se identificar com essa questão, o indivíduo vai falar assim: caramba, é verdade, então eu vou tentar, de alguma maneira, me capacitar para que eu consiga fazer esse exercício. Então, diante dessa questão, é muito importante que eu tenha essa possibilidade, que eu proporcione essa possibilidade para que de fato eu consiga ter essa capacitação. Outra coisa importante, eu preciso gerar um sentimento de urgência na vida desse indivíduo, como é o caso aí desse gancho em se tratando da questão financeira, mas eu posso muito bem trazer a urgência em função de expectativa de vida. Ora, se você não fizer exercício, você vai viver menos, porque quanto mais excesso de peso você tiver, quanto maior sua circunferência abdominal e menos massa muscular você tiver, você tem uma expectativa de vida reduzida, você vai viver menos. E se ele for uma pessoa ou alguém que tem uma relutância em relação a isso, ou ele trouxer para você o argumento de que, mas todo mundo vai morrer um dia, aí você usa alguns outros argumentos de sentido, como é o caso, muitas vezes, as questões sexuais. Você pode falar: ô seu João, tudo bem, tá tudo bem que você tá falando que não quer viver com mais qualidade, ou então não ver tanto tempo, mas você sabia que sem exercício físico, o teu namoro, ou então, vai dar ruim? Aí ele: rapaz, agora você colocou num ponto importante na minha vida, então agora eu vou fazer exercício. Enfim, então são questões muito importantes que vão estar gerenciando também a segunda questão muito importante para a gente mudar um comportamento e melhorar um hábito, que é a motivação. As pessoas só são motivadas a fazer algo quando isso faz sentido para ela. Então, um bom sentido é justamente procurar essas dores, ou então as questões de urgência, ou que de fato faça sentido na vida dessa pessoa, para que ela se mantenha motivada a estar de fato mantendo aquela atividade. E isso é muito importante, pessoal. Nós só vamos manter algo se nós tivermos prazer naquilo que a gente faz. E esse prazer não é só aquele prazer da endorfina, do exercício, por exemplo, né, da satisfação. Não, esse prazer está associado também à recompensa que aquilo vai me dar. E isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa entra numa academia e ela tá: nossa, odeio isso, nossa, tá doendo, ai meu Deus, tá doendo. Mas ela sabe que aquilo lá vai melhorar a vida dela, ela sabe que uma recompensa muito importante para a saúde, para o bem-estar, para a melhora do sono, para a capacidade de trabalho dela, isso vai ser gerado. Então essa recompensa nutre um prazer de manter algo, mesmo quando as relações de sentido com aquilo lá não estão associadas. Eu não tenho um sentido de fazer algo, por quê? Porque onde que eu vou usar isso? Ou então, eu não quero ser fortão, ou então, pra que eu vou fazer exercício? É uma coisa chata, o que vai ganhar na minha vida? Então, quando eu sou apresentado a uma nova perspectiva em relação a esses sentidos, eu me motivo mais. E até mesmo, a gente precisa identificar o que, de fato, as pessoas se conectam, qual que é a identificação que ela tem com, por exemplo, os treinadores ou o ambiente no qual ela está sendo exposta àquela ginástica. Será que é uma academia que tem uma galera mais jovem, uma galera mais idosa, é uma galera que conversa mais, ou uma galera que fica olhando pro corpo, né, fica cochichando, ou tem uma música agradável, ou muito bem recebido, ou mais perto de casa, enfim, essas relações precisam ser identificadas até mesmo para que haja uma conexão maior com aquilo. Vou dar um exemplo: o personal trainer muitas vezes ele tem uma identificação, o indivíduo ele tem uma identificação maior com o personal trainer a partir do que faz sentido para ele.
Então é muito comum algumas pessoas se identificarem mais com um personal trainer que tem um percentual de gordura mais baixo, que é mais forte, né? Ou uma personal trainer que tem um quadril, né, bonito, né, volumoso, torneado, musculoso, ou de fato uma cintura mais fina, um abdômen mais trincado, definido, enfim, para algumas pessoas isso faz sentido e a conexão, porque muitas vezes ela vê no profissional aquela estética que ela gostaria de alcançar e tá tudo certo. Se o profissional tem o conhecimento suficiente para garantir segurança e resultado para aquele aluno ou para aquela aluna, aí só o tempo dirá. Mas talvez no início isso pode ser um fator de conexão e de contribuição para que esse indivíduo seja motivado. Ou o contrário, esse indivíduo tem dor, ele tem uma redução da capacidade de trabalho, ele tem muitas vezes um quadro aí de isolamento social, porque ele está esteticamente, que ele não está legal esteticamente, ele acha que ele fica com vergonha de sair. Então talvez um professor que tenha um olhar mais holístico da coisa, né, que olhe as questões também de saúde, ou até mesmo as questões de comportamento, de superação, de conversa, ou até mesmo de identificação pelo fato de uma pessoa estar escutando alguém que nunca treinou ou que no passado tinha uma conexão diferente com o exercício. Às vezes ele era acima do peso e na educação física as pessoas faziam brincadeiras com ele, chacotavam ele, né? Tinha aquela questão sarcástica, cômica, e muitas vezes ele tem uma associação de sentido errada e negativa. Ele vai levando isso ao longo da vida, ele cria um estigma em relação àquilo que precisa ser mudado a partir de um novo olhar para ele se sentir motivado. Então a gente tem a motivação como um fator muito importante associado a isso. Então eu preciso me motivar a partir dessas condições. E por último, mas não menos importante, a gente tem o O de opportunity, né? E opportunity, né? O cara manja do inglês, né? Oportunidade. Eu preciso criar oportunidade para esse indivíduo. Eu preciso criar uma academia, eu preciso criar no sentido não construir uma academia, eu preciso criar uma maneira com que ele se conecte com a academia. Eu posso estar criando um plano de ação, eu posso estar criando alguns horários específicos que eu posso estar acompanhando no início em casa, ou até mesmo identificando que naquele momento ele vai treinar em grupo, ou até mesmo com um parceiro de treino, ou que a academia esteja com menos pessoas. Então a oportunização dessas condições faz esse indivíduo ter, por mais que ele tenha motivação e capacidade, meios pelo qual ele consiga de fato criar uma estratégia, um plano de ação e avaliar se ele está com boas chances de sucesso em relação a isso. Então, oportunidade vale muito a pena, até mesmo por conta da interação desses fatores. Fez sentido para você? Então esse é o protocolo Combi-B que a literatura nos mostra como um dos principais meios da gente mudar um hábito, seja ele de treino, seja ele de dieta ou seja ele qualquer coisa na tua vida. Fez sentido para você? Coloca para mim nos comentários o que você achou, coloca suas dúvidas que eu respondo. Não deixe de compartilhar esse conteúdo, marcar quem provavelmente vai ser contemplado com essa informação. Até o próximo vídeo. Grande abraço.